Amém, glória a Deus. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Estou muito alegre, muito contente por estar aqui mais uma vez. Fiquei muito feliz de rever os irmãos ali no aniversário do pastor Everaldo. Mas bom demais estar aqui. Linda homenagem. Foi você que fez? Parabéns, ficou muito linda. Aleluias. Eu também senti falta, né? De algumas irmãs. A gente bate aquela saudade, mas é uma saudade boa, né, irmãos? Aleluia. Tá com fome? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sou um tiquinho barulhenta, só um pouquinho de uma coisinha de nada. Sou barulhento, pois eu sou pentecostal. Gosto muito de dar glória para repreender o mal. Aleluia, Jesus. O pastor Alexandre falou: pastora Salvadora, cadê aqueles corinhos? Nunca mais você cantou. Falei: acabaram com as vigílias, como é que eu canto? Fazer o quê, né, irmãos? Mas, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí na palavra do Senhor. O tema se encontra no livro do profeta Abacuque. Só que nós vamos ler no capítulo 1. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus, santificado, exaltado é o teu nome. Quero desde já agradecer a Deus por essa grande oportunidade, agradecer a minha amiga querida, pastora Nilma, por esse convite, ao pastor William, esse casal tão abençoado, que sempre confiam na minha pessoa, em ministrar a palavra, aleluias, desde lá da QNQ, não é? QNQ não, Sol Nascente, né? Sol Nascente, e a gente está aí na caminhada, né? Até Jesus voltar, aleluias, glórias a Deus. Amém? Todos acharam? Livro do profeta Abacuque. Vamos ler alguns versículos e depois você não fecha a sua Bíblia não, tá bom? Versículo 1. Na minha começa bem assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Queria perguntar para os irmãos, tem outra tradução que essa primeira palavrinha não é o peso? Tem? Como é que está na sua? É o primeiro aí, tá? O peso. Na minha está assim, o peso. Tem uma tradução diferente? Começa assim, né? Advertência, né? Como? A sentença, né? Então tem várias traduções, mas o significado é o mesmo, a mensagem é a mesma, né? Eu gosto muito dessa tradução aqui que fala assim: o peso. Olha como esse livro começa. Como o profeta estava se sentindo. Então vamos ler aqui. O peso que viu o profeta Abacuque. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvará? Por que razão me fazes ver a iniquidade, a violência? Estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo pervertido. Só até aqui os irmãos podem sentar. Como eu falei, não feche sua Bíblia não, que nós vamos considerar mais alguns versículos. Aleluias. Tem ali no telão, né? Graças a Deus por isso. A tecnologia é maravilhosa, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Facilita muito a nossa vida. Aleluias. Pena que muita gente usa da maneira errada. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o tema dessa campanha, 3 meses de campanha, é a alegria, a nossa alegria.
Vamos dizer mais forte? A nossa alegria vem do Senhor. Aleluias. Essa é uma oração maravilhosa que o profeta faz lá no capítulo 3. Mas até chegar lá, irmãos, tem um processo. E o profeta começa dizendo, segundo essa tradução, aleluias, o peso, aleluias, que viu o profeta Abacuque. Ou seja, o profeta Abacuque, ele estava sentindo um pesar muito grande. O livro do profeta Abacuque, ele faz parte desses livros considerados profetas menores. Eu não gosto muito desse termo que os estudiosos usam, porque dá a impressão que o profeta era um profetinha. E não eram, irmãos, eram grandes homens de Deus, grandes profetas usados tremendamente por Deus. Mas esse termo é usado profetas menores por conta dos livros que são pequenos. Então, o que são pequenos são os livros, não o conteúdo, não o profeta em si, não a mensagem. Aleluias. E o livro do profeta Abacuque, ele é diferente dos demais nesse segmento. Por quê? Porque os outros trazem uma profecia direta para Israel. Já o livro do profeta Abacuque não se trata de uma profecia direta para Israel. Se trata de um diálogo entre o profeta e Deus. E porque o profeta quer conversar com Deus, quer dialogar com Deus, quer fazer perguntas, quer fazer questionamentos, porque ele estava sentindo um pesar. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Atire a primeira pedra quem nunca fez essa pergunta para Deus. Até quando, Senhor, eu vou ter que orar pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, por essa causa, por aquela outra causa? Até quando, Senhor? Eu entendo aqui, irmãos, que o profeta, já disse do pastor William, tá certo que você já tem alguns anos, mas não tanto, né? Aleluias. O profeta Abacuque, perdão, irmãos, estava clamando há muito tempo, porque o pastor também clama há muito tempo. Eu sou testemunha disso. Aleluias. O profeta estava clamando há muito tempo pela nação de Israel, sem ter resposta de Deus. Às vezes, irmão, nós oramos uma semana, duas, fazemos uma campanha, duas, e aí Deus não dá a resposta que nós queremos, aí a gente já começa a fazer birra com Deus. Ah, Deus não me deu, então eu não vou mais naquela igreja. A culpa é do pastor, a culpa é da pastora, é da irmã que dirigiu o culto, que não sabe louvar direito, é do pregador que não sabe pregar direito. A culpa é nossa, irmão. A gente gosta muito de botar a culpa nos outros. E às vezes nem a culpa nossa também. Às vezes é porque não é a hora de Deus, não é o momento de Deus, aleluias. Então o profeta estava orando pela nação de Israel. E por que ele estava orando? Porque a nação estava corrompida. Tinha corrupção religiosa, corrupção política, tinha violência, tinha tanta coisa, irmãos. Aleluias.
Então o profeta faz essa pergunta: até quando, Senhor? Quanto tempo mais eu vou ter que orar por esse povo? Eu vou clamar por esse povo e o Senhor não me responde. Ele diz aqui, continuando: gritarei violência e tu não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa. E a sentença nunca sai. Você viu alguma semelhança com os nossos dias? Tudo a ver. Tudo a ver, irmãos. Nós estamos vivendo exatamente dessa maneira. Nós estamos vendo tanta violência, tanta coisa horrível. E a lei é frouxa. A sentença nunca sai. Sai para alguns, para os mais fracos. Para os peixes, para os tubarões não, sai para os peixes pequenos. Aleluias. E a resposta de Deus não vem para o profeta. Mas, pulando aqui um pouquinho para o versículo 6, aleluias. Agora Deus responde ao profeta. Ei, coisa boa, agora vai melhorar, não vai? Deus vai falar, Deus resolveu responder, agora a coisa vai ficar boa. Só que não. Nem sempre Deus vai dar a resposta que eu quero ou que você quer. Olha o que Deus diz aqui no versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus. Você sabe quem eram os caldeus? Era a terrível Babilônia. O império babilônico. Eis que suscita os caldeus. Olha o que Deus continua dizendo. Nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Olha a resposta de Deus. Calma aí, Abacuque, você quer uma resposta, meu filho? Eu vou te dar. Eu estou providenciando. Sabe o que eu vou fazer, Abacuque? Eu vou trazer a Babilônia para castigar Israel. Eita Deus. Pesado. Mas foi o que Deus disse. Aí Abacuque fica indignado com essa resposta. Olha o que ele ainda diz no versículo 7 sobre a Babilônia. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Então Deus disse, é essa nação que eu vou usar, aleluias, para trazer juízo para Israel. Não era isso que o profeta queria ouvir. Não mesmo. Vamos pular lá para o versículo 12. Agora, a indignação do profeta Abacuque. Não és tu, desde sempre, o Senhor, meu Deus e meu Santo? Não morreremos. Então Abacuque, ele fica indignado com aquela resposta de Deus. Ele diz, mas Senhor, o Senhor é desde sempre. O Senhor é o meu Deus, é o meu santo. Eu não acredito que o Senhor vai fazer isso. Que o Senhor vai trazer uma nação terrível, horripilante, para castigar uma nação menos ruim.
Mas Deus disse, é exatamente o que eu vou fazer. Mas ele diz aqui, ó, nós não morreremos. Nós não morreremos. O Senhor não vai fazer isso. Ele estava indignado, aleluias. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação. Não podes contemplar, porque pois olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então ele diz, Senhor, o Senhor é puro, os seus olhos são puros. O Senhor não pode ver a opressão. O Senhor não pode ver o ímpio castigar o justo. Como é que o Senhor vai fazer isso? Vai permitir a Babilônia castigar a Israel, que é menos cruel do que ela. Aleluias. E aqui continua a conversa. Vamos pular aqui, aleluias, para o versículo 2, capítulo 2, perdão. Olha o que ele diz. Até aqui ele está sem entender nada. Mas no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: sobre a minha guarda estarei. Tem algumas traduções que dizem assim, sobre a minha torre de vigília. Alguém tem essa tradução aí? Tem? Lê aí para mim, por favor. Vou lá para cima. Para onde, Abacuque, você vai? Vou lá para a minha torre de vigília. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o nó aperta, aí é que nós temos que subir para a torre de vigília. Não é hora de baixar a guarda. Eu vou subir lá para a minha torre de vigília. Eu vou ficar lá vigiando. Como é que diz aí, irmão? Continua. Vou esperar com atenção, é isso que está na sua? Vou esperar com atenção, ver o que é que Deus vai fazer, como é que Ele vai responder a minha queixa, porque eu não creio que Ele vai fazer isso. Aleluias. Viu aí, irmão, eu acho isso lindo. Na hora da maior angústia, na hora que Deus dá uma resposta dura, Abacuque diz, eu vou lá para minha torre de vigília. Eu não sou besta nem nada. Eu vou ficar vigiando. Eu vou esperar a resposta de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Isso aqui é uma vitamina para nós. Na hora da luta, a gente tem aquela tendência humana, fraca, de ficar, coitadinho de mim. E como é que eu vou sair dessa situação? Abacuque disse, eu vou subir, eu vou lá para a minha torre de vigília. Sabia que os problemas fazem a gente andar encurvado? Estou tão preocupado, não é assim que a gente fica? É porque realmente, irmão, sorrir, erguer a cabeça na hora da luta não é fácil não. Mas Abacuque fez isso, e isso ficou registrado para que eu e você tenhamos esse mesmo ânimo. Quanto mais a luta aperta, mais nós vamos subindo para a nossa torre de vigília. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, e eu creio que Deus se agradou tanto disso. Aleluias. Que no versículo 4, do mesmo capítulo 2, Deus faz uma proposta. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, Abacuque, a nação tem que ser punida sim. Aquele povo fazia muita coisa errada aos olhos de Deus, irmãos. E Deus é justo. Deus perdoa o pecado, mas as consequências a gente sofre.
né? A gente vê o exemplo, um dos exemplos mais claros, assim que eu vejo na Bíblia, é o de Davi. Pecou, errou e errou feio. Deus perdoou o pecado. Até porque ele nunca parou de pedir. Davi também era outro caba macho. Estava sempre, Senhor, não retire teu espírito de mim. Senhor, não me castigue na tua ira. Senhor, não te afaste de mim. Aleluia. Deus perdoou o pecado dele, mas as consequências ele sofreu. E não é diferente comigo e com você. Aleluias. É a tal da lei da semeadura, não é? O que a gente planta, a gente acaba colhendo. Tem hora que a gente colhe até as coisinhas que a gente nem plantou. A gente diz, isso aqui, eu tenho certeza que não plantei. Mas, enfim, acontece, né? Aleluia, Jesus. Então, Deus, eu creio que Ele se agradou daquela atitude do profeta. De dizer que não ia baixar a guarda. Aleluia. Ia subir a sua torre de vigília, ia ficar esperando a resposta de Deus. Aleluia. Então Deus faz uma proposta. Eis, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, falando aqui da nação. Mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, Abacuque, a nação tem que ser punida, mas o justo, aquele que é fiel a mim, aquele que anda com integridade na minha presença, esse tem uma porta de escape. Eu proponho ao justo que viva pela sua fé. O que é viver pela fé, irmãos? É não depender das circunstâncias. A minha fé e a tua fé não pode depender das circunstâncias. Eu sempre falo, irmãos, creio que já falei aqui, porque eu gosto sempre de falar isso, que existem 3 tipos de pessoas que buscam a Deus. Tem aqueles que só buscam a Deus na hora do problema. Aí pede oração e faz campanha e vem para consagração e não falta nenhum culto porque quer aquela bênção, aleluias. E quando recebe, muitas vezes se afasta de Deus. Tem aqueles outros que é o contrário. Só tem fé quando está tudo bem. Aí quer contar testemunho. Não é assim? Se eu estiver errada, pode me corrigir. Quer contar testemunho, quer louvar, quer fazer isso e aquilo. Quando a luta vem, tchau também. Mas sempre tem aqueles perseverantes. Sempre tem os remanescentes, que pode chover canivete. Ele está dizendo como Jó, o meu Redentor vive, e ele vai se levantar em meu favor. A nossa fé não pode depender das circunstâncias. Eu só tenho fé se a coisa estiver tudo bem, ou eu só tenho fé se estiver tudo ruim. Não, eu tenho que ter fé, eu tenho que ser cristã, eu tenho que ser serva de Deus em todos os momentos, independente da situação. Aleluia, Jesus. Então Deus faz essa proposta. Olha, Abacuque, eu proponho que o justo viva pela sua fé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, irmãos, quando nós passamos a entender esses mistérios de Deus, o que é viver pela fé, quando nós entendemos que nem sempre Deus vai dar a resposta que nós queremos ouvir, quando nós passamos a entender, aleluias, que o tempo determinado, quem marca é Ele.
A campanha aqui é de 3 meses. Mas isso não quer dizer que acabando os 3 meses, nós vamos afrouxar. Nós vamos parar de vir para a igreja. Nós vamos parar de orar, de buscar. Não, a campanha termina, mas a nossa batalha continua. Não pode parar nunca. Aleluia. Até porque, como já foi dito aqui hoje, Jesus está voltando. Irmãos, tem tantos sinais da vinda de Cristo. Como eu falei, a tecnologia é maravilhosa. Mas tem umas coisas que o povo faz na internet que embrulha o estômago da gente. As pessoas estão brincando com o santo nome de Deus. E o que é pior, brincando de ser Deus. Eu faço, eu desfaço. Tem uns que já não diz mais nem que Deus vai fazer. Eu faço. Igual eu vi aquele menino falando esses dias. Eu troco o teu sangue. Eu filtro, eu troco, não sei qual foi a palavra que ele usou. Eu disse, mas se eu visse esse rapazinho, que eu ia dizer, meu filho, vai lá no banco de hemodiálise e filtra o sangue de todas aquelas pessoas. Aí eu sei que você é mesmo usado por Deus. Faz nada, irmão. 10 mil reais para ir pregar numa igreja. É coisa assim terrível. Tá tocando? Não estou tocando não. Estou comentando o que está explícito para todo mundo ver. Até porque ninguém quer mais esconder, ao contrário, quer aparecer. Eu, e depois de eu de novo. Então, irmão, se isso não for sinal da vinda de Cristo, Jesus disse, os anticristos já estão circulando. Tem o grandão, mas os menores já estão circulando no nosso meio. Então nós precisamos cada vez mais mergulhar nas Escrituras. Nós precisamos cada vez mais de intimidade com Deus. Senão nós não vamos suportar tanta coisa. E vai acontecer mais coisa. É a palavra de Deus se cumprindo. Então Abacuque, irmãos, ele começa esse livro sem entender, aleluias. Ele começa ali conversando com Deus, fazendo perguntas, questionamentos, porque ele queria entender o porquê a nação estava daquele jeito. E a resposta que Deus dá não foi nada agradável para Abacuque. Mas ele não se desanimou, ele disse, eu vou ficar na minha torre de vigília. Eu vou subir para a minha torre de vigília. Sabe o que isso me lembra? E isso, irmão, é escolha, tá bom? Isto é escolha de cada um. Eu me lembro de Josué. Quando o povo estava daquele jeito também, servindo a deuses falsos. Josué falou assim, olha, escolham quem vocês querem servir. Se é o Senhor, amém. Se é outros deuses, podem ir também. Ele disse, só que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Isto é escolha, irmãos. Quer ir para o mundo, quem quiser ir vai, mas nós não. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos subir na nossa torre de vigília. Aleluia, Jesus. Então Abacuque, ele não entende. E nem eu vou e nem você vamos entender todos os mistérios de Deus. Mas mesmo sem entender, ele tem essa atitude maravilhosa. De ficar vigilante. De ficar esperando a resposta de Deus. E o diálogo continua aqui. E ele chega aqui nessa oração maravilhosa,
que a gente poderia dizer é um hino em forma de oração ou uma oração em forma de hino. Tanto faz você dizer de um jeito ou do outro, aleluias, porque realmente é um hino, é um louvor, é uma oração, é uma unção de Deus, aleluias, nesse capítulo 3. Aleluias. Quantas canções existem, né? Sobre esse capítulo 3, especialmente aqui o 17 em diante, que ele diz, vamos lá para o capítulo 3, versículo 17, que é o tema da campanha. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia, aleluia, eu vou fazer o que, irmãos? Mais forte. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, aleluias. Vê a diferença, irmãos, quando ele começou com um peso, questionando a Deus, até quando, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Olha como ele termina. Ele entendeu tudo o que Deus queria fazer? Não, lógico que não. Mas ele não quis nem saber. Ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. É bom quando a gente tem ali um pé de fruta ali no quintal, e você vai lá tirar fruta. Gente, é maravilhoso. Mas Abacuque disse, se eu for lá e não tiver nenhum fruto, mesmo assim, eu me alegrarei no meu Deus, porque a minha alegria não depende desse fruto, a minha alegria depende do meu Deus. Aleluias. Mesmo que o produto da oliveira minta. O produto da oliveira minta é mais ou menos assim. Sabe quando você vai tirar aquela fruta e ela está toda xoxinha ali, toda ruim? É um fruto que não ficou bom. Abacuque disse, mesmo que esteja assim, não dá para aproveitar esse fruto, eu me alegrarei no meu Deus. Aleluias. E os campos não produzam mantimentos. Aqui o nó à rocha, né, irmãos? Se os campos não produzir mantimento, não temos alimento. Aí eu pergunto nessa noite, será que nós teríamos a coragem de dizer como Abacuque? Está lá o campo que você plantou, regou, cuidou, tirou as ervas daninhas, mas não produziu nada. Pensa aí por um instante, qual seria a tua reação? No primeiro momento, eu creio que a gente ia ficar cabisbaixo, sim, Senhor, porque a gente é humano. A gente precisa do alimento. Mas daqui a pouco a gente se lembra das palavras do Mestre Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Abacuque disse, mesmo que os campos não produzam mantimento, eu vou continuar me alegrando. Aleluias. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Sabe quem passou por uma situação dessa? Foi Jó. Lembra que ele perdeu tudo
num único dia, só chegava um para contar. As ovelhas foram roubadas, o jumento também morreram tudo, sei lá como foi, não lembro direito como aconteceu com cada espécie de animal. Até os filhos morreram todos. E o que Jó fez? Nu nasci, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, isso é fé sobrenatural. É fé sobrenatural. E nós precisamos atingir esse mesmo nível de fé. O profeta Abacuque, ele tinha esse nível de fé. Ele disse aqui: pode faltar tudo. Pode não ter nenhuma vaca no curral. Mas Abacuque, aquele leitinho do café da manhã que a gente acha tão bom, né? Eu amo leite, não sei quem gosta. Ele disse: ainda que não tenha, eu me alegrarei no Senhor. Percebe a situação, irmãos, que ele coloca aqui? Não é só uma oração bonita, uma canção bonita. Isso aqui era ele falando com Deus. Pode acontecer o que acontecer, eu não vou me entristecer, eu não vou me entregar, eu vou me alegrar no Senhor. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou dizer que o meu Deus é bom. Aleluias. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluias. Jeová o Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força, disse Neemias. Aleluias. Glórias a Deus. A nossa alegria, a nossa força, irmãos, ela vem do Senhor. É dele que vem a nossa alegria, é dele que vem a nossa força. Irmão, esses dias morreu o irmão da diaconisa Cláudia, né? E o sepultamento dele foi na sexta-feira. Ela sepultou ele, de noite foi para o culto. Deram oportunidade para ela. Lá ela louvou e agradeceu a Deus. De onde vem essa força, irmão? Você enterrar um ente querido e de noite está louvando a Deus, está agradecendo a Deus. Vem do Senhor. Quem não tem Deus vai murmurar, vai reclamar, vai ficar de luto dias e dias. Porque não é fácil perder uma pessoa, um ente querido. Aleluias. Essa alegria, irmão, vem do Senhor. Porque que eu e você também estamos de pé. Porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa fé não depende das circunstâncias. Depende de Deus. E somente dEle. Aleluia, Jesus. Olha como ele começa com um peso. Ele começa pesado. Independente da tradução, ele começa com peso. Com algo que lhe afligia. E olha como ele termina, versículo 19. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ei, Deus vai te fazer andar em lugares altos. Deus vai te fazer andar em lugares, aleluias, onde você será honrado, será honrada. Porque Deus não quer nenhum de nós cabisbaixo. Deus não quer nenhum de nós carregando esse peso, esse fardo, aleluia. E o Senhor Jesus diz para nós entregarmos nosso fardo para Ele, trocar pelo dele, que o dele é leve. O fardo dele é leve, o jugo é suave.
Aleluias. Então veja a diferença, irmãos, como ele começa e como ele termina este livro. No começo, quando ele começa esse diálogo com Deus, ele está num pesar. Ele está sentindo a aflição ali daquela nação rebelde. Nós também sentimos, né, irmãos? Quando a gente vê essas notícias ruins aí nos jornais, ou sabe, através de alguém, a gente sente o pesar. E talvez eu e você também façamos como Abacuque. Perguntamos: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Isso vai continuar. Aleluias. Mas eu quero te dizer que para o povo de Deus, que vive pela fé, tem uma porta de escape. Para o povo de Deus, aleluia, que vive pela fé, aleluia, como Deus propôs ali para Abacuque, o justo viver pela sua fé, aleluia. O Senhor garante, aleluia, a alegria no coração, a paz no coração. Por mais que a gente se entristeça, mas o Espírito de Deus, Ele nos consola, porque a nossa alegria vem do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração, ministrando ao teu coração aquilo que eu não pude ministrar. Aleluias. E eu quero também aqui parabenizar todas as mamães. Dia de mãe é todo dia, né? Mãe é mãe em tempo integral. O filho está com 50 anos e a gente fala: meus meninos, minhas meninas. Pode ter 50, 60 anos, a gente sempre acha que são nossos meninos. Os outros olham, vê um adulto, vê às vezes até já um idoso. A mãe e o pai olham e vê o seu menino, a sua menina. Então, mãe, irmãos, é tempo integral. Valorize a sua. Porque quando ela parte, fica um vazio tão grande. Então, parabéns a todas as mamães. Dia de mãe é todo dia, mas separaram esse dia para nos homenagear. E a gente agradece por isso, né, irmãs? Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração juntamente com a igreja. Glorioso Deus, Pai Santo, Pai querido, meu Deus, nessa hora, Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse santo culto. Te agradecemos, meu Deus amado, por tudo que o Senhor operou aqui nessa noite, meu Pai, porque se não fosse o Senhor, nós não poderíamos fazer nada, Senhor, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, a nossa alegria, ela vem do Senhor, que essa alegria que vem do Senhor, ela permaneça em nossos corações, meu Pai, mesmo que quando a campanha terminar, essa alegria continue em nossos corações, porque essa alegria não depende das circunstâncias, ela depende única e exclusivamente do Senhor, e nós queremos depender somente do Senhor, porque o Senhor é suficiente para cada um de nós. Abençoa o pastor William, a pastora Nilma, abençoa cada um dos irmãos dessa igreja, cada vida que adentrar por essas portas, que aqui encontre sempre o pasto verdejante. Aleluias, no nome do Senhor Jesus. Senhor, te agradeço em nome de Jesus, amém? Aplaudo o Senhor Jesus e eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, amém, igreja? Amém, igreja? Quem recebeu sua bênção aí nessa noite, irmãos, dá um glória a Deus bem alto.